Muito bem, gente, vamos lá. Iniciando aqui mais um dos nossos estudos, No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia e Chico Xavier, capítulo 7, Processo Redentor. Nós estudamos no nosso último encontro, o capítulo número 6, Amparo Fraternal, onde nós tivemos a história de 3 personagens encarnadas, auxiliadas então por Calderaro, por André Luiz e também por Cipriana, né, irmã Cipriana. Nessa história nós tivemos Dona Cândida, uma senhora já quase chegando, né, no momento da desencarnação, mas sofrendo uma angústia muito grande, porque a filha Julieta acabou, em virtude, né, das dificuldades para comprar medicamento, para poder dar andamento no tratamento da mãe, que se encontrava muito adoecida, acabou trabalhando, né, num ambiente de diversão noturna, né, principalmente, obviamente, diversão masculina. Então ela ficava dançando, servindo, e ela acabou depois se envolvendo e digamos assim, sendo apadrinhada por Paulino, né? Então, em troca de favores, ela acabava recebendo ali uma ajuda. Isso era ocultado da mãe, mas ela, Julieta, se sentia muito angustiada, porque ela sabia que isso ia contra todos os princípios que ela tinha aprendido com a mãe. E aí então Cipriana chamou em desdobramento, né, Julieta e Paulino, e conversando com os dois de uma forma muito amorosa, mas também de uma forma muito direta, chamando os dois à razão para mostrar que o caminho que eles trilhavam era um caminho equivocado e que Paulino deveria assumir um relacionamento correto com Julieta e não aproveitar da fragilidade que ela tinha. E aí então, ao final, antes do desencarne de Dona Cândida, numa visita que Julieta e Paulino fizeram, Paulino então declarou a Dona Cândida que ela não se preocupasse, que ele se casaria com Julieta, né? Então ela teve uma desencarnação bastante tranquila, e nesse capítulo nós conversamos, né, sobre a questão da consciência do espírito após a desencarnação, principalmente relacionada com aquilo que ele deixou aqui na vida material, né, no mundo material, como família, como compromissos, as próprias ações que trouxeram consequências, né, que muitas vezes pesam sobre o espírito. Então, a ideia é exatamente, né, nós desencarnarmos com a consciência tranquila, resolvendo todas as pendências que nós temos aqui no mundo material. Então essa foi a lição tirada desse capítulo 6, Amparo Fraternal, e agora no capítulo número 7, Processo Redentor. Vamos lá. Retirando-nos do hospital, em a noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorvera-nos algumas horas. No esforço, continuou o prestimoso amigo, nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tementes à loucura. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral, mormente em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral. Reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Então aqui, bom dia, Andréa. Nesse trecho inicial, Calderaro chama a atenção de André Luiz para as questões da loucura. E ele fala que não é a loucura provocada, por exemplo, por alterações neurológicas causadas por doenças, né?
mas ele fala exatamente de desequilíbrios emocionais, fala de transtornos mentais provocados por situações diversas do dia a dia das pessoas, devido às suas escolhas, devido às suas frustrações. Então, são estados de desequilíbrio provocados por causa das experiências vividas por cada indivíduo. Então, como ele diz aqui no finalzinho, né, chama bem a atenção, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Isso porque nós estamos falando aqui da década de 1940, né? Imagina se nós falássemos agora no século XXI, nos tempos que nós estamos vivendo, nesse ritmo, com todos esses estímulos, com todas essas provocações que nós temos hoje, né? Quantos casos de desequilíbrio nós encontramos aqui na nossa sociedade. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço, nesse particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta ao valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada, é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Bom dia, Gilda. 2 pontos aqui a considerarmos. No início aqui do nosso estudo, nas mensagens de harmonização que nós ouvimos, teve uma passagem interessante que tratava... Deixa eu pegar o título da mensagem aqui para poder fazer aqui trazer a informação correta. A força das tradições, né? Então, falava das tradições religiosas, né? Muitas vezes amarrando uma filosofia no seu desenvolvimento, exatamente por causa de suas raízes, por causa da manutenção daquela base inicial onde ela surgiu. E aí falava sobre a importância do avanço, né, do desenvolvimento, do crescimento dessas filosofias, a partir do momento em que a própria sociedade também procura por essa evolução. E aí então teve uma passagem que chamou a atenção, que falava que você não pode desmontar um cais que se encontra agredido pela correnteza sem antes construir outro, com o mesmo amor
com o que construiu o primeiro. Isso significa que, quando novas filosofias vão surgindo, trazendo revelações, trazendo novos ensinamentos, não significa que essas filosofias devam se impor com a força do domínio, né, com a força da transformação. Mas ela deve, inicialmente, ajudar as filosofias anteriores a se transformarem. Porque, do contrário, né, nós vamos entrar em conflito. Não adianta você querer trazer uma coisa nova querendo destruir a anterior, porque aquela anterior também teve o seu papel no desenvolvimento das mentes, no desenvolvimento de todos os espíritos, né? Então, o que Calderaro coloca para nós aqui em termos de religião, só aproveitando essa citação que eu queria comentar com vocês, exatamente para que a gente compreenda que todas as filosofias devem conviver em harmonia. Aquelas que se mostram mais desenvolvidas devem acompanhar aquelas que estão menos desenvolvidas a seguir esse ciclo. Porque nós sabemos que não adianta você querer exterminar aquela do passado para poder manter uma do futuro. Na verdade, tudo isso não vai ser... Essa transformação, na verdade, é uma modernização. Modernização de ideias, modernização de valores, modernização de conhecimentos também. Aqui o que nós encontramos nesse comentário, né, fechando agora esse parêntese sobre religião, quando nós falamos da saúde mental, nós temos essas duas instituições, né, 3 instituições que ficam atentas, né, e que se dedicam ao estudo, ao tratamento, ao auxílio para a manutenção da saúde mental ou para recobrar a saúde mental. A ciência com a sua perseverança e com o seu conhecimento. Foi mencionado aqui também para nós a questão da filosofia, né, de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo seus valores intelectuais. E depois falou a religião, com a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhes abençoadas luzes para a jornada de ascensão. Então, se a ciência exige mentes privilegiadas que possam desenvolvê-las, que possa desenvolvê-la, que possa aplicá-la, a religião existe algo que não se encontra nos livros, que é exatamente ali, são exatamente os valores daqueles que se dedicam a essa causa religiosa no auxílio a esse desequilíbrio, a essa saúde mental. Como é colocado para nós, né? A primeira requer observação e persistência. O segundo implica vocação para a renúncia. E aí, então, nessa parte, por isso que nós vemos, né, que na vivência da religiosidade, nós temos ali aqueles que mais se destacam, são exatamente aqueles que apresentam a nobreza do espírito. E isso não é algo que você adquire numa instituição de educação. Isso é algo que o espírito vai adquirindo. E nesse caso, como nós já vimos, né, nos próprios livros que André Luiz traz para nós, muitos daqueles que coordenam o trabalho, que prestam essa assistência à nossa saúde aqui na vivência, na vida terrena, são aqueles espíritos mais desenvolvidos. E aí então, observando suas histórias, como nós já acompanhamos também, inclusive, na história das personagens, né, que Kardec menciona nos livros da codificação, nós, conhecendo um pouco da história desses espíritos, nós vemos que foram espíritos que realmente tiveram grandes realizações, principalmente dentro do campo moral. E aí então no mundo espiritual eles acabaram dando continuidade nessa missão. E aí todo o trabalho que eles realizavam, de auxílio, de assistência, de socorro, era exatamente, esses trabalhos eram coordenados por esses espíritos. E é aqui que nós vemos então que nessa parte de saúde mental, não basta simplesmente você colocar ali um psiquiatra para poder fazer o tratamento. Há necessidade também de você trabalhar a alma do indivíduo. E essa alma do indivíduo, você vai ter um psiquiatra no sentido apenas técnico. Né? Você tem que ter também aquela habilidade de sensibilizar a alma. Então por isso é colocado para nós aqui, né? Colocando
colaborando com os trabalhadores decididos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Vocês se lembram que eu falei para vocês, numa outra oportunidade, que nós temos uma legião imensa de psicólogos no plano espiritual. E não é psicologia, simplesmente a psicologia a partir da perspectiva terrena. Mas é uma psicologia da perspectiva da alma, muito mais profunda, muito mais elevada, buscando, né, as origens de todos os dramas, de todas as dificuldades do espírito, não apenas naquela existência terrena, mas buscando em sua própria história, daquelas marcas que se encontram cada vez mais profundas. Eis então aí o que é colocado aqui por Calderaro, né, e diz assim para nós. E falando, né, principalmente da assistência também do plano espiritual no plano físico. Então é exatamente essa intervenção, essa influência positiva que eles trazem para nós. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Então é importante a gente perceber essa parte da intercessão, que, ou seja, existe alguém que solicita o auxílio. Vamos entender como isso funciona, né? Porque a princípio a gente pensa, basta um indivíduo passar por uma situação difícil que rapidamente o mundo espiritual se dedica a auxiliá-lo. E aqui fala exatamente, quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Vamos entender a diferença de uma situação e da outra. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente de nossas atividades. Ou seja, o que nós começamos a perceber aqui, no caso da prece, mais uma vez aqui, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, de zona superior ou surgida do fundo do vale. É a rigor o ascendente de nossas atividades. Aqui o que nós começamos a perceber é a questão do merecimento. Porque não basta um indivíduo entrar num estado de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio mental, que ele vai imediatamente receber esse auxílio. Porque muitas vezes ele entra nesse tipo de desequilíbrio por vontade própria. Ele que alimenta as suas próprias paixões, ele que alimenta os seus próprios vícios. Então o que ele recebe nesse caso são as inspirações para que ele possa mudar a atitude para depois ele receber assistência. Porque seria, vamos utilizar uma situação prática, daquele exemplo triste que eu sempre trago para vocês. Aqueles dependentes químicos que ficam nas ruas das grandes cidades. Se vai um assistente social, vai ali um médico, um psiquiatra, vai ali um profissional, né, que possa dar uma assistência em qualquer outra área e convida aquele dependente a receber o auxílio. Ele pode aceitar ou não. Se ele aceita o convite, e aí então ele começa a receber. Essa aceitação, essa disposição de mudança, será então para ele o tema, né, a questão do merecimento. Mas se ele se recusar, não será insistido. Então por isso nós temos aqui, no caso da prece, das rogativas, tanto de zona superior, como do fundo do vale, como foi o caso de André Luiz. Nós lembramos, né, a própria história dele, quando ele se encontrava lá no início da sua jornada no plano espiritual, quando ele então se viu completamente sozinho, né, com todo aquele sofrimento, com todo aquele desequilíbrio. E aí então ele, não suportando mais a dor, ele levou o pensamento ao alto, a Deus pedindo esse auxílio, rapidamente ele foi assistido. Então, a rigor, é o ascendente de nossas atividades. Então não basta um indivíduo sofrer,
para ele receber assistência. A questão é, ele tem merecimento para receber assistência? Diante daquele sofrimento que ele causou a ele próprio? Vamos em frente. André colocou, então fica difícil passar esse detalhe para as pessoas que procuram ajuda, porque não conseguem entender que tem que se modificar, sim, é o que infelizmente nós encontramos, né? Grande parte daqueles que sofrem, por exemplo, aqui ele falou de questões passionais. Vamos imaginar numa relação afetiva entre duas pessoas, em que existe ali aquela, ou o ciúme, ou uma dependência emocional, ou uma relação de possessividade, ou existe ali a agressividade. Aquele que é o agente da dor na relação, ele vai ser assistido por que motivo exatamente? Qual tipo de assistência que ele vai receber? Ele vai ser certamente inspirado o tempo todo para mudar a sua postura. Mas essa mudança de postura, somente após ela que ele vai começar realmente a ser assistido para a sua real transformação. Aquele que é a vítima, aquele que sofre essa agressão, também tendo merecimento, porque muitas vezes acaba sendo ali quase que o co-criador daquela situação, ele então tendo merecimento, a assistência vem. Então nós percebemos que não basta o sofrimento existir. Há necessidade do indivíduo saber sofrer e merecer a assistência. Então vamos lá para a gente poder conhecer um pouco das histórias. Dispunha-me a formular certa pergunta oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui às orações ou às aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Então o que Calderaro coloca aqui não é aquela questão que a prece de um é melhor do que a prece do outro, porque essa religião está mais próxima de Deus do que a religião do outro. Na verdade, nós falamos do espírito. A linguagem que cada indivíduo utiliza para se comunicar com Deus, o caminho que ele se utiliza, né, o objetivo dele, que é o crescimento espiritual, independe do caminho que ele vai utilizar. Ele pode ser religioso como ele pode ser ateu. Ele pode ser um frequentador assíduo, um praticante ativo, como pode ser alguém que intermitente, que faz quando pode, porque na verdade a prática religiosa dele não representa necessariamente a sua evolução espiritual. Pode ser simplesmente uma prática religiosa em virtude da força do hábito, da força daquele protocolo social. Eu tenho que ir toda semana no centro espírita, eu tenho que ir na religião, lá na minha igreja, no meu templo, lá na minha reunião, porque eu tenho que ir, porque é minha obrigação. Isso é uma obrigação, é uma convenção social. Mas, na verdade, no dia a dia dele, como é que ele demonstra a sua espiritualização? Porque a diferença entre religião e religiosidade, essa religiosidade é o que traz para ele, de fato, o desenvolvimento dos seus valores. A religião é simplesmente uma escola do espírito, onde ele vai aprender, muitas vezes aprende dogmas, aprende práticas, ele reflete sobre os seus valores, mas a religiosidade é a vivência propriamente dita. Por isso que eu falo para vocês, eu uso muito a expressão escola religiosa, ou as escolas religiosas, porque de fato é isso. O espiritismo para nós sermos espíritas, é uma garantia de felicidade? Não se nós falarmos apenas no fato de eu frequentar um centro espírita. Agora, quando nós pegamos a essência, né, por exemplo, como diz o Espírito Verdade para nós, né, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter suas más inclinações e coisa e tal. Então,
Se eu me declarar espírita na essência, pela vivência que eu tenho, é a garantia da minha felicidade. Mas o fato de eu frequentar um centro espírita, de estar cadastrado no quadro de trabalhadores, isso é garantia da minha felicidade? Frequentar uma igreja é garantia da felicidade? Ali é apenas o local onde ele se fortalece. Agora, o que ele vai fazer com aquela bagagem que ele retira daquele local, com o alimento espiritual que ele tira dali, aí já é outra história. Então, como nós vemos aqui, não existe privilégio, não existe favoritismo para esse ou para aquele indivíduo que é religioso. É a questão do merecimento da vivência da religiosidade. André colocou, mas muitos pensam que irão para nosso lar por conta disso. Todos os dias estão no centro, mas não mudam a linha. Só se desilude quem se ilude, já disse Emmanuel. E a irmã Cidufo, em sua literatura, fala muito do sofrimento de espíritos que chegam no mundo espiritual tendo ali a ideia, né, de serem espíritas e estão internados em hospitais no plano espiritual para receberem auxílio pelo desequilíbrio que estão vivendo. Então entendamos sempre o local que você frequenta, a crença que você acredita, os livros que você lê, isso vai te trazer uma bagagem intelectual, vai te trazer um conhecimento para que você possa viver. Tanto é assim que nós temos dentro das mais variadas instituições a corrupção do homem. Pode ser um médium, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um rabi, pode ser um sheik, não importa qual seja. Pode ser um pai de santo, mãe de santo, não importa. Não importa o título que ele tenha, não importa a posição que ele ocupe. O que importa, na verdade, é o espírito. Por isso é colocado para nós. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Simplesmente assim. E coloca, colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina. Vamos em frente. A essa altura das lições que eu recebia de forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos a residência de aspecto simples que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse-me um instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está... A razão no sentido de o estado mental dela, né? A razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Então é interessante essa colocação, porque nós temos, principalmente uma tradição religiosa dentro do catolicismo, que isso se tornou uma prática tradicional aqui no Brasil, a conhecida, famosa Hora do Ângelus. É aquele período das 6 horas da noite, quando, por exemplo, programas religiosos que eram transmitidos nas rádios e até mesmo nas televisões, nos programas de televisão, às 6 horas, então, vinha ali o representante da igreja fazer aquela prece, a Hora do Ângelus. Então, nesses horários pré-fixados, quando a gente pensa assim, não, esse é o horário em que os espíritos vêm para poder falar com a gente, nós temos que entrar em sintonia com eles. Na verdade, eles vêm exatamente porque nós estamos esperando que eles venham. Não são eles que eles vêm naqueles horários e nós vamos ao encontro deles. São eles que vêm em nosso horário e em nosso encontro. Isso é uma parte interessante. Então, inicialmente, o que nós vimos aqui? Esse espírito, então, esse companheiro, indefeso companheiro de outras épocas. Então nós temos aqui uma ligação de reencarnações seculares entre mãe e filho, uma reencarnação dolorosa, em que a mãe começa então a perder a razão. A sua saúde mental começa então a merecer um pouco mais de atenção.
Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano, a que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos achávamos-nos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Então aqui nós vimos que uma reencarnação que trouxe para ele muitas privações, que tinha por objetivo ajudá-lo em sua depuração, em seu reequilíbrio. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carne quase transparentes pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Ou seja, uma deformação ali das mais graves. E nós encontramos em muitas instituições, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que eles têm, além dos centros espíritas, que fazem atendimentos espirituais e trabalhos sociais, temos também hospitais. Nós temos um hospital aqui na Grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, aqui próxima, que trabalha com acolhimento a muitos pacientes com essas características. Ou eles são abandonados pelas famílias, ou são assistidos, com atendimentos diários e tudo mais. Então, e outras assistentes, outras tantas instituições, sejam elas religiosas, ou sejam elas sociais apenas, públicas, que fazem atendimentos a esse público. Aí nós vamos, por exemplo, na ACD aqui em São Paulo, na APAI a mesma coisa, e outras instituições também que fazem esse tipo de atendimento. Então aqui nós temos um jovem que vivia nessa condição, mas numa condição muito simples. E ele praticamente, aqui como nós vimos, ele mal se comunicava. Entendi que ele não encarnou durante esse longo período, ficou nas regiões inferiores e só agora pode voltar, é isso? Vamos ver de novo. Ele diz assim para nós. O doente de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico, não é aqui, um pouquinho para cima,
Com as lutas acrementes vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado prestou-se para esta fase conclusiva de resgate, conseguiu assim a presente encarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Então aqui o que deu para entender também foi que no plano espiritual ele passou muito tempo sendo perseguido, sendo perdoado, e agora então nessa encarnação ele vem se regenerando. Não fala de uma encarnação anterior aqui, só fala dessa, né? Então dá a entender que ele colocou aqui para nós, quando foi que isso aconteceu? Há quase 2 séculos. Então, nesse há quase 2 séculos, foi esse período que ele ficou no plano espiritual, passando por todos esses transtornos, né, esse estado de perturbação e de sofrimento, e agora, então, para se depurar, ele veio para essa única encarnação. Que muitas vezes, né, o que acontece naquela pergunta que nós fazemos. Nós vemos aqui uma pessoa que comete, por exemplo, um crime muito grave, e a gente pergunta, né, quantas encarnações será que ele vai ter, ele vai precisar para poder se regenerar. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, ele ficou quase 2 séculos no plano espiritual, sofrendo todo aquele transtorno e tudo mais, e essa única encarnação que ele vai ter nessas condições tão dolorosas, será então a fase conclusiva da sua regeneração. Então, muitas vezes, nós ficamos contando quantas encarnações ele vai ter. A grande parte do processo acontece no plano espiritual. E nessa fase no plano espiritual, a gente junta ali todos os períodos, né? Aquele período de sofrimento, aquele período de conscientização, aquele período depois o arrependimento, depois vem a expiação, a regeneração e tudo mais. Então, todo esse trabalho, porque é a mesma coisa que nós encontramos, por exemplo, como foi o caso do Camilo Cândido Botelho no Memórias de um Suicida. Ele cometeu o suicídio, no plano espiritual foi que ele passou tudo, ele passou todo o inferno do plano espiritual, passou por toda a fase de tratamento, passou pela fase de estudo, passou pela fase de trabalho, e na encarnação seguinte seria aquela em que ele completaria o seu tratamento. Então a gente imagina assim, nossa, ele vai precisar de 10 encarnações. Não. O plano espiritual é também um processo de regeneração. Muito mais intenso do que aqui. Porque aqui ele fica restrito na matéria. Lá não. Lá a consciência dele está aberta, está completamente livre para sofrer todos os dramas que ele poderia sofrer, como parte da sua educação. Didima lembrou, essa regeneração varia conforme a predisposição, o livre-arbítrio do espírito. Sim, aqui nós vemos que, nesse quase 2 séculos, como foi colocado para nós, vários espíritos, porque foi um trabalho coletivo, né? Como ele provocou a morte de muitas outras pessoas, e essas pessoas buscavam vingança e tudo mais, aqui então era aquele trabalho com ele e o trabalho com essas pessoas. Das pessoas que sofreram ali as ações, né, que ele praticou, como foi colocado para nós aqui, deixa eu ver aqui, há quase 2 séculos declarou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Não fala a quantidade aqui, mas depois coloca, né, viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Esses inomináveis suplícios, como o próprio nome diz, são suplícios, são situações de sofrimento que sequer é possível descrever. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram obstinada anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco até que se reduziu a esses 2 últimos inimigos. Hoje em processo final de transformação. Então a gente vê assim, da história que é colocada para nós, tudo se passou no plano espiritual. Então o espírito pode, assim que ele desencarna, se ele desencarna e já é tomado pelo arrependimento, aí ele já começa, né? André Luiz, por exemplo, ficou, por causa do seu comportamento no mundo físico, aqueles quase 8 anos, conforme é relatado lá no primeiro capítulo de Nosso Lar. Então, quase 8 anos. Nós tivemos, nos relatos lá de Kardec, lá do História de um Danado, 2 séculos e meio. 2 séculos e meio naquela condição de sofrimento, revivendo
intensamente aquele processo, aquele assassinato que ele cometeu. E aí depois, assim, quando ele começou a ser evocado lá nas reuniões de assistência na sociedade, ele então teve ali acho que 4 comunicações até que ele começou a se comunicar de uma forma mais inteligível, de uma forma mais equilibrada. A partir dali começaria o tratamento dele. Não significa que o fato dele se manifestar num centro espírita e começar a falar racionalmente, ele já vai ter uma reencarnação imediata. Se o espírito não se prepara para uma reencarnação, é uma reencarnação desperdiçada, a menos que seja uma reencarnação compulsória que vai colocá-lo numa situação de dificuldade que faz parte das suas experiências. Mas um espírito que está começando a se desenvolver, que está começando a se reequilibrar, ele precisa estar pronto para viver as experiências de uma reencarnação. Aí sim vai valer a pena. Do contrário, é um desperdício. Então, nesse caso, é a predisposição que ele tem, é o desejo que ele tem de se melhorar. E aqui, como foi colocado para nós, né, por Calderaro, ele coloca para nós assim: conseguiu a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, cujo processo se encontra faz muitos anos. Então, se ele conseguiu essa encarnação, foi por merecimento. Então ele passou por todo aquele sofrimento, enfrentou todos os transtornos. Cada indivíduo foi se modificando, ele foi se recuperando, mas lhe faltava aquele bolinho da cereja, que era exatamente ali aquela fase final de reencarnação. Que, como lembra Joana de Ângeles, né, só é possível o espírito aprender com o erro que ele comete se ele sofrer as consequências do mesmo erro. Ninguém aprende na teoria. Então esse é o processo que ele está vivendo. E como André Luiz coloca para nós aqui no final, né, ele parecia ali naquela condição subhumana, né, mas se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. E continua. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Então foi o que a gente estudou, né? O espírito não retrocede, mas a condição em que ele reencarna, sim. Por isso aquela ideia, né, do espírito, por exemplo, reencarnar num ambiente mais primitivo, reencarnar num corpo com mais limitações, reencarnar numa sociedade mais atrasada. Isso sim, mas o espírito continua ali. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Peronita, bom dia. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o guilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas, mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas, sem rumos. O que ele quer dizer aqui, então? Que, embora ele esteja encarnado num corpo que oferece a ele tantas limitações, ele não consegue se manifestar com consciência, ele não consegue pensar com clareza, mas as impressões do passado continuam vivas. Então é aquele espírito que vive com pesadelos, vive com aquela culpa que ele não sabe o que é com clareza. Então ele continua sofrendo o efeito, a consciência dele agora gritando aquilo que ele fez no passado. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofereceu, vergastam-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do processo à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isso é,
à altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem forças graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Né? Então aqui começa a falar uma expressão bem interessante que foi utilizada aqui por André Luiz, diz assim para nós: choques de desintegração da personalidade. Ou seja, o indivíduo ele vai sofrendo tamanha perseguição e naquele processo de obsessão ele vai revivendo os erros do passado, vai atormentando a sua consciência. Seria mais ou menos o que acontece, usando uma comparação muito pobre, aquele indivíduo que vai para a guerra e volta transtornado por tudo aquilo que ele vivenciou. De ver a morte, de ver o perigo da morte, volta traumatizado. Isso foi uma degeneração da sua personalidade. No caso que nós estamos vendo aqui agora, o espírito passa tanto tempo no plano espiritual, numa condição de sofrimento, de perseguição, que a sua personalidade começa a se desequilibrar. Então ele precisa de um trabalho depois de reconstrução. E como lembram os espíritos, né, nós olharmos para o passado não é algo tão simples. Aquele indivíduo que olha para o seu passado e mantém o seu equilíbrio é aquele que já conseguiu quitar-se perante a lei divina e acertar-se com tudo aquilo que ele cometeu de equivocado. Sejam os eventos, sejam as pessoas. Agora, aquele que traz ainda a culpa, olhar para o passado para ele é um verdadeiro tormento. Ele nunca vai ter essa tranquilidade. Então, o que nós vemos aqui, exatamente isso. Esse processo de perseguição que ele sofreu foi realmente algo grave. E essa perseguição foi permitida, como foi colocado para nós aqui. Foi permitida exatamente para que ele pudesse aprender com tudo aquilo que ele vivenciou. Porque, como foi colocado para nós aqui, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos sentidos. Razão e autoridade. Não tem ali aquela passagem, a quem muito é dado, muito será cobrado? E ele tinha então influência, ele tinha razão e ele tinha poder. O que ele fez com isso? Ele se aproveitou dos seus próprios interesses e trouxe ali um grande sofrimento para muitas pessoas. Devido a esse tipo de comportamento, o seu sofrimento então é proporcional. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, esse pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais, de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro dos meus desejos, antes de continuarmos aqui. Essa reencarnação que ele teve nesse estado tão deplorável, não fala, não anda, não senta, só se expressa com gemidos, mal enxerga, olha a situação dele. Mas tudo isso que ele está passando
embora seja ali uma condição social muito simples, ele tem uma mãe muito amorosa. Então, assim, ele é colocado nessa condição, mas o trabalho dele não é, mas o processo que ele está vivendo não é um processo punitivo, mas é um processo regenerativo. E a mãe, nesse caso, esse espírito comprometido com ele, tem uma participação importante. Porque ela pode ou instigar nele cada vez mais a revolta por aquilo que ele está vivendo, ou neutralizar esse sentimento negativo que ele traz dentro dele. Então, ele colocar numa família e ser acolhido faz parte desse processo de tratamento para ele, porque do contrário ele seria largado ao abandono. Nasceria numa família, essa família, vendo aquela criança, abandonaria em qualquer lugar, ele ia para uma instituição onde ele seria tratado com indiferença. Não foi esse o caso. Então é importante nós prestarmos atenção em todos esses detalhes, porque o espírito pode estar nessa condição difícil, mas ele não está sozinho. Aqui agora conhecendo um pouco sobre esses dois obsessores. Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança. Como o nosso enfermo é um remanescente do crime, são náufragos da derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Olha só, então, vão reencarnar também, sendo ali bem acolhidos. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão nesse mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistido pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio com alvinitentes linhames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Chegado a esse tempo, a força do perdão restituirá a nosso doente a liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mãe que é essa, vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Então nós vemos aqui que esse trabalho que eles estão fazendo, Calderaro e André Luiz, de assistência a essa senhora, é porque ela começa a apresentar ali um sofrimento, e ela não pode passar por isso, porque o trabalho dela é exatamente juntar esses espíritos. Não fala que ainda, pelo menos para nós, qual é o papel dela nessa história, se ela tem algum comprometimento ou se ela apenas se ofereceu como ali uma mãe missionária para poder ajudar esses espíritos. Vamos em frente. Mal terminava Calderaro as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse impacto. Então, o espírito obsessor, tocando então a mente do doente, né, do jovem ali, daquele espírito, ele então, para tentar entender exatamente qual era o processo. Então André Luiz assistiria quais eram as emissões mentais que o obsessor transmitia para o obsediado. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhes as impressões de pavor. Dirigia ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro, no córtex abrigamos as sugestões do presente, e no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado.
nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscência do passado, onde o seu comportamento é inferior. Ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Então ali começou a analisar, porque a ideia dele, ao mesmo tempo que era provocar a intensidade da culpa, né, Osmar, bom dia, a intensidade da culpa nele, mas o principal era fazer com que ele se sentisse completamente aterrorizado. E esse tipo de propósito, afetando exatamente as suas capacidades de serviço do presente, que significa, essas capacidades são aquelas que uma criança desenvolve normalmente. É uma capacidade de cognição que ela vai desenvolvendo, uma capacidade motora, que ela vai crescendo no dia a dia, o desenvolvimento natural dela. Então, nesse caso, como se já não bastassem todas as limitações que esse espírito apresenta, eles queriam limitá-lo cada vez mais para colocá-lo praticamente numa condição vegetativa. Porque a gente sabe, uma criança como essa que apresenta essas limitações, quando ela vai, por exemplo, para um centro de reabilitação, é feito um tratamento psicológico, é feito um tratamento pedagógico, um tratamento fisioterápico, um tratamento clínico. Tudo isso para ajudar que ela consiga desenvolver o máximo de suas capacidades dentro das possibilidades. Se ela conseguir, por exemplo, prestar um pouco mais de atenção naquilo que é oferecido, se ela conseguir se sentar, no caso do desenvolvimento físico para ela, se ela conseguir dar aqueles pequenos passos e tudo mais, é para ela um ganho. O espírito vai conseguir, nesse caso, manifestar um pouco do seu potencial. Porque a gente lembra que, nesse caso, é um instrumento que é imperfeito, não o espírito. O espírito traz as suas limitações, mas é o corpo agora que o limita. Então, nesse caso, esse trabalho feito por esse espírito é exatamente comprometer o seu sistema neurológico para evitar que ele consiga qualquer tipo de desenvolvimento, para que ele fique realmente prostrado, limitado, aterrorizado. E por isso que a gente sempre fala, que eu falo para vocês, né, que o obsessor é um espírito inteligente. Porque ele sabe o que ele faz, ele sabe como fazer, ele sabe uma estratégia que ele pode utilizar para afetar aquele que é a sua vítima. E se a vítima for uma vítima que não tem ali aquela capacidade de autolibertação, ela acaba sucumbindo. Se não vai atender ele neurologicamente, fisicamente, vai afetá-lo psiquicamente. É aqui que a gente está vendo então. Vamos lá. E como foi colocado aqui no final, né? Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O cosmo orgânico é o corpo todo, né? Então, assim, ele aplica esses passes destrutivos naquela região do cerebral do jovem, dessa criança, e o corpo dele acaba se comprometendo, porque se você afeta neurologicamente ele, você, por exemplo, provoca um desequilíbrio na região motora do cérebro. O corpo dele também acaba se afetando. Você afeta ele no seu sistema parasimpático. Ele começa a ter problemas diversos, digestivos, respiratórios, cardíacos, metabólicos, tudo começa a ser afetado. Então o espírito sabia o que estava fazendo. Como ele aprendeu isso, se foi instintivamente, se alguém ensinou, se ele já tinha conhecimento, isso não importa agora. O que importa é que ele sabia o que estava fazendo. O doentinho, da aflição em que se mergulhara, passou as contorções. Olha só a reação orgânica. Evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos.
O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Olha só o sistema metabólico dele aqui. Onde nós temos ali hormônios ou sendo produzidos em excesso ou deixando de ser produzidos, e esses hormônios provocavam reações diversas no corpo dele, ele começava a se contorcer. Olha só que efeito estava sendo provocado. Já não bastava toda a desgraça que ele já sofria. E a gente vê, né? Esse é um ódio secular. 2 séculos depois, praticamente, esses espíritos continuavam na sua perseguição. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronicificou-se pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 2 centenas de anos. Imagina, né? Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo serviço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível acomoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Né? Então ele faz uma pequena viagem aqui a respeito da prática da psiquiatria terrena nesses casos de alienação mental. Então eu tenho um documentário muito interessante que conta um pouco da história da medicina, em especial dessa parte da psiquiatria, que mostra quais eram os tratamentos do passado. Então nós encontramos muitos filmes que mostram isso. Eletrochoque, aquele afogamento em água gelada, como foi colocado aqui por Calderaro, né? É aquele poço de víboras, né? Coloca o cara no meio das cobras e o cara fica tão assustado que ele acorda. Essa era a ideia. Porque ele pensa assim, não, ele está vegetando, ele não está acordando, ele não se comunica, vamos dar um susto nele que ele acorda. Então hoje a gente fala assim, né? Mas que coisa bizarra que eles faziam no passado. Mas na verdade, a gente lembra que as técnicas modernas que nós temos hoje, da medicina, né? Com terapias, com medicações, com diversas práticas na atualidade, elas chegaram nesse ponto porque passaram por aquele estado primitivo anteriormente. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 2 grandes instituições, tanto o Juqueri, aqui em São Paulo, como o Pinel, no Rio de Janeiro, e outras instituições e outros nomes também que são destaques na história da medicina psiquiátrica aqui no Brasil,
Quando nós assistimos a esses documentários, nós vemos aqueles institutos assim que eram verdadeiros depósitos de gente. Né? E muitas vezes instituições que tinham condições, tinham estrutura, outras que eram públicas, que as pessoas ficavam jogadas. Mas enfim, tudo aquilo que a gente via no passado, que a gente achava que era um terror, tratamentos, como eu falei para vocês, né, além da lobotomia, além o eletrochoque, a lobotomia. Que eles pegavam um espeto de aço ali, né, um instrumento cirúrgico que parecia um espeto, e cravava assim por dentro da órbita dos olhos, bem assim pertinho da sobrancelha, e ia até o cérebro. Então eles diziam, quando você destrói aquela região do cérebro, ele deixa de ter determinadas sensações, determinadas ideias. Então, quer dizer, a lobotomia fazia parte desse processo também. E aí, como foi colocado, né, eles tentavam tratar o efeito, mas não conhecia a causa. Se o indivíduo, por exemplo, ele mostrava uma loucura, vamos acabar com a loucura dele. Mas o que foi exatamente que causou essa loucura? Por isso, então, Calderaro coloca para nós aqui essa última colocação. Né? Ele traz aqui essa última colocação. Ele diz assim... é que desde a remota antiguidade, compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, né, no caso aqui a observação da perspectiva espiritual, podemos admitir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Ou seja, esse estado de loucura é o efeito, sendo que a causa é o comportamento do indivíduo. A André colocou, né, estou lendo Grilhões Partidos, né, de Manuel Filomeno de Miranda, que apresenta um quadro de loucura por obsessão, com todos esses tratamentos quase medievais. Os 2 livros são um grande aprendizado para nós. Os livros de Manuel Filomeno de Miranda, de um modo geral, Andréia, tratam muito de loucura e obsessão. Ele tem Bastidores da Obsessão, Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, tem Grilhões Partidos. Então, para quem gosta, claro que tem que ter um dicionário junto, né? Porque Manuel Filomeno de Miranda, ele escreve com um português assim bastante rebuscado, né? E isso a gente lê assim, passa os olhos, imagina mais ou menos o que significa aquilo, mas tem que ter um dicionário do lado para poder estudar, né? Mas são livros maravilhosos, assim. Eu acho que eu li uns 3 ou 4 livros dele. Acho que foram uns 4 livros mais ou menos. E a gente faz uma viagem pela mente perturbada dos espíritos que passam pela loucura e passam pela obsessão. Vale a pena para quem gosta desse tema. Eu estou lendo seguidinho, né, e vou ter que ler até morrer porque estou aprendendo muito. Né, acho que serei psiquiatra na próxima. Né, vamos lá. Firme e forte agora. Né. Para a gente poder finalizar, pessoal. Silenciou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, acentuando. Nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que ele se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. É repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Aí André Luiz pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Isso, só para a gente fechar aqui agora. Não estamos, porém, cientificamente falando, diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí, não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados,
que atentos se dedicam à investigação da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Então, os fisiologistas entendem ali, né, o efeito, uma causa física. Aqui a gente entra agora numa causa moral. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Deixa eu ver aqui. Calderaro concluiu apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência ao jovem amigo. Então, meus amigos, encerramos por aqui o nosso encontro de hoje, né? Tivemos então aqui esse panorama, esse quadro geral dessa família, desse pessoal, desses espíritos, né? E desses encarnados e desencarnados.